Muito bom dia para você que está ligadinho aqui no nosso programa Meditações Ponto de Partida, que vai ao ar todas as segundas-feiras até a sexta-feira, neste horário. E também lembrando que você pode assistir no domingo às 8 horas, onde nós temos um tema um pouquinho mais ampliado, num debate sobre a Palavra de Deus com textos da Bíblia. Mas, se você quer saber mais ainda, você pode pedir o estudo bíblico Ponto de Partida, onde você pode então se aprofundar um pouco mais nesses temas que nós tocamos aqui no nosso programa. Bem, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como ficar purificado, ou como ser limpo diante dos problemas de um mundo cheio de pecado, cheio de destruição, cheio de traições e problemas. O texto que eu gostaria de mencionar está em Marcos, capítulo 1, versos 40 até o verso 45. Olha o que diz a Bíblia. Se você tem a sua Bíblia, você pode acompanhar comigo também. Marcos 1, 40 em diante diz assim: Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: Se quiseres, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-o e disse-lhe: Quero, fica limpo. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo o despediu e lhe disse: Olha, não digas nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Mas o texto diz que ele saiu e começou a falar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. É muito interessante essa questão, não é, da purificação. Muitas vezes a gente se sente sujo porque, olhando para trás, a gente percebe de que nossa vida não foi assim tão bem perfeita, não foi tão boa assim como nós imaginávamos. Quando a gente olha para trás, a gente percebe que algumas coisas poderiam ser diferentes. Talvez, se nós pudéssemos escolher voltar o tempo, nós faríamos algumas coisas bem diferentes do que fizemos até então. Eu lembro de quando eu era menino, certa vez estava na casa dos meus avós e me recordo muito bem que a minha avó havia me dado um conselho, porque depois do almoço eles tinham o costume de dar aquela dormidinha, sabe? E eu lembro que eu, como criança, tinha pavor disso. E eu queria então ir até a casa de um familiar. E a minha avó olhou para mim e disse assim: Hoje você não vai jogar bola, tá bom? Só para você entender, a gente que guarda o sábado, que é o quarto mandamento da lei de Deus, tem o costume de dedicar esse dia para as questões que envolvem o bem-estar das pessoas, para adorar a Deus, para se envolver na questão das visitas. E eu me recordo que a minha avó tinha me aconselhado que eu não deveria me ocupar com prazeres como jogar bola ou fazer outras coisas desse tipo nesse dia. Porque a gente aprende que tem 7 dias da semana e 6 são para nós e um a gente dedica totalmente a Deus e fazer o bem. Eu me recordo que eu fui então até a casa daqueles meus familiares que não criam como a gente. E quando eu cheguei lá, meus primos estavam jogando bola. E eu lembro que naquele momento veio à minha mente aquela voz da minha avó. Lembra que hoje é um dia que a gente dedica para adoração a Deus, é um dia para a gente dedicar a fazer o bem. Nós temos 6 dias para cuidar dos nossos interesses. Como diz a Bíblia, um dia a gente vai estudar um pouquinho mais. Está lá em Êxodo 20, verso 8 em diante. E interessante que em algum momento eu não me aguentei e fui brincar com os meus amigos. E eu me recordo que não só isso, fomos até uma piscina, tomamos banho, e quando eu cheguei em casa, a minha avó perguntou: O que você fez? Você sabe que a gente dedica essas atividades nos outros 6 dias da semana, mas não no 7º, que é o sábado. Eu me recordo que eu fiquei bastante chateado. Eu sabia que eu deveria seguir o que está na Bíblia, o que está lá na lei de Deus, nos 10 mandamentos. E eu fiquei pensando, como agora reagir diante de tudo isso? A minha avó me deu um bom sermão, mas não bastasse isso, meu tio ficou sabendo e aí então chegou, e quando chegou eu botei o travesseiro na cabeça e ele começou a falar algumas coisas e eu me senti o pior dos piores. Como é ruim quando a gente comete erros, não é verdade? Você já se sentiu assim? Muitas vezes se sentiu impuro, muitas vezes se sentiu chateado por uma coisa que você fez e gostaria de não ter feito? Pois é, a Bíblia fala de que esse rapaz, ele se sentia assim, ele era rejeitado,
ele estava com um problema muito sério de saúde, mas ele tinha uma segurança. E quando ele se aproxima de Jesus, não que ele ordene, porque quem manda aqui é Cristo e não nós. Quem está sobre o controle da situação é Deus. Mas ele afirma com segurança e ele diz de maneira muito clara, e ele olha para Jesus e diz assim: se você quiser, você pode me purificar. Isso demonstra fé. Se você quer sair dessa situação, talvez adversa que você está vivendo, talvez se você gostaria de voltar atrás, mas hoje não tem como e gostaria de fazer tudo diferente, Deus está dizendo que Ele pode te ajudar. Assim como Ele curou esse jovem, Ele também pode te dar a oportunidade de você refazer a sua vida, refazer as situações adversas que você está vivendo. Talvez escolhas lá do passado, hoje você está colhendo consequências muito ruins, mas nem tudo está perdido, é isso mesmo. Existe ainda esperança. A Bíblia é o livro da esperança. E se você observar, se você perceber, você vai ver de que a palavra de Deus dá a saída o tempo todo para aqueles filhos fiéis que buscam a Deus de todo o seu coração. Esse jovem agora, ele passa a ter uma vida diferente. Jesus até disse para ele, olha, não conte para ninguém, mas ele ficou tão feliz, tão alegre, que quando a gente tem um encontro com Cristo, quando a gente é transformado por nosso Salvador Jesus Cristo, é impossível ficar calado. E o texto diz que ele saiu a propalar muitas coisas, a divulgar a notícia. Isso está no verso 45 do capítulo 1 de Marcos. E diz o texto que chegou a falar tanto do que Jesus tinha feito por ele, que a fama de Jesus se espalhou por aquela região. E o texto diz assim, a ponto de Jesus não poder entrar nas cidades, porque a confusão era muito grande. As pessoas queriam chegar em Jesus. Existem relatos bem interessantes de que aldeias inteiras experimentaram, naquele momento em que Jesus desenvolvia o seu ministério, a ausência de doença, a ausência de qualquer outra situação que pudesse realmente se apresentar como adversa. Se você confia em Deus e quer conhecer um pouco mais da palavra de Deus, nesse momento eu quero te convidar a olhar aí para o QR Code, apontar o seu celular e pedir um estudo bíblico. É isso mesmo, nós temos um estudo bíblico, ponto de partida, que está à sua disposição, ok? E lembre-se, seguir a palavra de Deus é sempre a melhor escolha. Um grande abraço e nos encontramos no próximo programa.